a gente teve uma ideia. Reunir o trabalho desse queridíssimo naturopata, que é o Daniel, mais uma vez com a gente. Bem-vindo, meu querido. Para nos contar, nesse lugar maravilhoso e cheio de energia, né, Dani? Por favor, fique à vontade. Obrigado. Como a gente faz isso de uma forma prática com os cristais. Exato. Simples assim. E eles têm, né? É uma troca verdadeira, né, Dani? Exato. E olha, só de a gente estar aqui, o clima já fica mais tranquilo, não é? né? Ao ar livre. Viu? Gostoso isso, muito né? Obrigado, muito obrigado. Você separou aqui, então, algumas possibilidades, opções que a gente até encontra facilmente. Está muito bonito. É claro que, de repente, a gente não vai conseguir ter um cristal deste tamanho, né? Mas o que importa e o que interessa é entender qual pedra a gente deve colocar em cada ambiente da casa. Exato. Então a gente trouxe aqui umas amostras, né, que são mais prêmios, vamos dizer assim, mas você pode ter essas pedras em tamanhos menores, né, e para colocar. O importante é ter a energia daquele cristal em casa. Muito bom. Vamos começar então por um lugar que eu acho que é aquele ali que cuida das nossas noites, para que a vida aconteça. Vamos começar pelo quarto. Sim. Então, na hora que a gente pensa num sono tranquilo, né, Carol, a gente pode pensar em alguns cristais, eles vibram muito a partir das cores, né? Então aqui nesse bowl a gente vai ter algumas opções. Uma delas é a branca aqui, que é a Raulita branca. Essa aqui, né, que está dentro desse. Isso, exatamente. Então aqui. E essa pedra, ela é muito interessante pra gente, porque ela tem cálcio. Então o cálcio, ele harmoniza as nossas sinapses, que são as transmissões nervosas, né? E então isso faz com que a gente tenha um sono mais tranquilo. Aqui também a gente tem uma pedra que é extraordinária, que é o lápis lazuli, né? Uma pedra que vem sendo utilizada ao longo da história, no Egito Antigo. Ela é muito comum no Chile aqui pra gente. Essa azulzinha ao lado, né? Aí, isso, as três que estão ali de azuis são bonita, né? Muito legais, né? E aí você pode ter uma esfera dessa, ou ela bruta também, próximo à cabeceira, tanto a Raulita quanto a lápis lazuli. A lápis lazuli, ela vai ajudar a acalmar, então ela é especialmente interessante para aquele dia que você está mais agitado. A gente está falando aqui, Carol, de algumas sugestões de acordo com ambientes, mas sempre que você tiver com um lápis lazuli, ela vai ter essa função de acalmar. Então, normalmente no quarto a gente precisa desse tipo de energia, né? Para dormir bem e tal. Perfeito. E aí, a nossa queridinha, que é justamente a ametista, que também é uma pedra que está muito associada à espiritualidade, à transmutação, a energia, né? Então é uma pedra interessante porque ela vai limpar o ambiente, purificar o ambiente, então você pode utilizá-la também no quarto. E aí pode ser uma pedra menor, inclusive, né? Para você ter ali na cabeceira. E fora que neste modelo ali, isso é um geodo, Carol. E ela, a gente tem aqui duas pontas, da maneira como ela veio da natureza, ela só foi cortada, tanto esta que está aqui do nosso lado direito, quanto o pessoal vai mostrar também, a gente está aqui do lado esquerdo, é a mesma pedra. É a mesma, só que ela foi... Isso, ela foi cortada, é um geodo. Isso foi formado pela natureza, né, ao longo de milhares de anos. Meu Deus, né? que Então a gente traz essa energia potente ali também. Ela está muito associada à espiritualidade. Muita gente acaba utilizando o quarto também para esse momento de oração, de prece, né? Então essa é uma pedra muito especial para esse momento também. E até para a união do casal, né? Isso, muitas vezes. Então tem várias questões. Tem tanto a questão ali do relacionamento e do namoro e tudo mais, quanto também a questão de estarem conectados nessa sensação de calma, de tranquilidade, né? De ela união. pode ser interessante para ter um momento de tensão ali entre o casal, então ela transmuta a energia. E aí a gente tem uma outra, falando em casal, a gente tem uma outra pedra maravilhosa aqui, que é justamente o quartzo rosa. Essa é a minha favorita. Gente, olha isso aqui, nossa, que coisa mais linda. Não é? Então aqui a gente tem no formato dela de esfera. A esfera já traz simbolicamente também essa questão da forma, ela é redonda, então ela para arestas, ela evita, né, que o casal tenha conflitos. Você pode até, trabalhando com essa ideia do casal, trabalhar duas, né? Porque aí trabalha essa energia que uma não em tem cada Isso. criado mudo assim, né? Pode ser utilizado também, né? E para qualquer ambiente que você precise de calmaria, de paz, de tranquilidade. A gente sabe que muitas vezes a gente está nesse ambiente de competitividade, né? Então o quartzo rosa é uma pedra bem interessante.
E aqui no chão, a gente tem uma pedra que é para um momento mais especial do casal, né? Que vai trabalhar muito com a energia masculina, especialmente. Ah, é? Então, o rosa trabalha com a energia feminina. Aham. E o Lingam de Shiva, que é essa pedra aqui, originária da Índia, ela trabalha muito a energia masculina, trabalha a libido, trabalha a potência, trabalha a energia sexual, inclusive. Que interessante. Né? Então, é bom ter no quarto também, ter se lá é a uma sua também, finalidade. cada um do seu lado, né? Com a sua Exato. energia ali do seu lado. Perfeito, então a gente pode trabalhar também. Tirando então, saindo um pouquinho do quarto, vamos para a cozinha? Para a cozinha, Tem vamos. que ter também cristal na cozinha? Então, tem alguns cristais que a gente pode trabalhar na cozinha, sim. Então, um deles é as ágatas. Ali a gente tem embaixo, né? Inclusive como peça de decoração, dá para servir como uma bandeja, para você utilizar no seu dia a dia também. A ideia aqui também, Carol, é um pouco que a gente possa utilizar os cristais também como utensílio prático no nosso dia a dia. Não, né? e agora tá um sucesso, tenho visto muito. Tem visto bastante? Mesinha com essa pedra. Isso. Ela tá uma pedra de decoração super especial, realmente. As ágatas, elas acabam trabalhando muito essa energia do fogo, né? Então você vai trabalhar muito essa energia, que é um ambiente que a gente precisa de vitalidade, de disposição, tá associado ao alimento. Então a gente pode utilizar ali também as ágatas, né? E um outro cristal a gente tem o jaspe vermelho, que também representa esse elemento fogo. Vou dar um trabalho para os meninos, mas estará ali ao aqui, lado da ametista, o jaspe vermelho. Também né? é legal ter então, na a gente cozinha. pode trabalhar também na energia da cozinha. Na verdade, sempre que a gente precisar dessa energia do elemento fogo, a gente pode contar com essas pedras que são alaranjadas ou que sejam vermelhas, né? Porque traz muito dessa energia. Então, energia, foco, disposição. É porque quando a gente pensa na cozinha, e aí olha como é interessante a gente pensar nas energias de forma diferente. A cozinha é um ambiente que a gente prepara o alimento, que é o que vai nutrir. Exato. Então eu penso nesse sentido. Exato. Então, embora a gente pense na questão do fogo e dos elementos que ali atuam na cozinha, tem aquela questão de como então a energia dos cristais podem trazer que a gente coloque ainda mais coisas boas nesse alimento para a gente ingerir isso de volta. Perfeito. É isso? É isso. E aí funciona essa troca? Funciona assim. E aí, Carol, você falando em digestão, né? Ali em cima das ágatas a gente tem os citrinos, né? E aí eu até trouxe aqui uma comparação para a gente fazer, que é o seguinte. Aqui eu tenho o citrino in natura, né? Este é o citrino verdadeiro, que está aqui acima das ágatas. E aqui a gente tem o citrino chamado de ametista queimada. Que é esse que está aberto? Isso, que é em forma de geodo. Se você olhar, ele tem o mesmo formato lá da ametista, porque ele é exatamente a mesma pedra. Só que esse aqui sofreu uma ação do homem, ele foi levado a uma temperatura de aproximadamente 450 graus, então ele vai perdendo um pouco do dióxido de ferro e vai ficando amarelado. Entendi. Mas ao ficar amarelado, ele trabalha muito essa energia. Mas a gente recomenda especialmente o citrino, né? Também para essa questão da digestão. A gente trabalha muito com essa energia na visão tanto da medicina chinesa quanto da Ayurveda, que o amarelo facilita a digestão. Olha só que bacana. E, gente, saindo da cozinha e indo para um outro ambiente, que eu acho que você também quer falar a respeito, a sala, né? Isso, perfeito. Porque na sala a gente recebe muitas vezes as pessoas que ali não moram conosco, mas que vão nos visitar. Perfeito. E também pode estar como momentos de lazer e deixar um pouco mais o quarto para outros momentos, né? Exato, exato. E aí a gente tem, assim, algumas sugestões, né, para a gente pensar na sala. As pedras verdes, elas são muito interessantes. Elas vão trabalhar a saúde de uma maneira muito ampla, né? É fundamental, né? Então aqui a gente tem um exemplar de esmeralda, né? E aqui a gente tem um outro exemplar também de malaquita. Então a esmeralda, ela vai trabalhar muito a energia do chakra cardíaco, ela vai trabalhar essa disposição para conversar, para você, né, tirar um pouquinho da vergonha muitas vezes, né? Então deixar o indivíduo ali mais disposto, né, a essa troca, vamos dizer assim. E a malaquita também é uma pedra que vai trabalhar muito essa energia de firmeza, né, de você saber se posicionar numa conversa, por exemplo, né, que embora seja descontraída também tem essa energia também que a gente pode trabalhar. Dá pra gente colocar, quer ver uma que eu vi ali, ó, pera, eu acho que é essa, mas não sei, não tenho certeza. Essa é uma pedra muito especial. Muito! Que essa é uma pedra que é especialmente para a entrada da casa.
Essa é a que tira olho gordo? Exato. Essa eu sei. Fui nela direto aqui, ó. Então, essa é uma turmalina preta, só que ela está incrustada, isso já é da natureza, com uma cianita. Gente, eu nunca vi tão linda. Linda, né? Então, esses acaba ficando preta com esses detalhes aí dourados, né? Prateados, que é muito interessante. Olha Esse é um só. exemplar que não é tão fácil encontrar na natureza, porque são dois cristais que cresceram juntos. Eles precisam de características diferentes, de condições diferentes, então é uma peça, digamos, para colecionadores, né, vamos dizer. Tipo Dani, né, que sabe tudo aqui. Mas então o ideal é sempre deixá-la na entrada da casa. Na entrada, isso. Ou então, por exemplo, no escritório, ela também é uma pedra interessante, Tá. porque ela vai nos proteger da questão das radiações que a gente tem do computador, da rede de Wi-Fi. Então, ambientes que sejam mais carregados energeticamente, a gente pode utilizá-la também. Além dessa questão até que a gente fala olho gordo e tudo mais, gente, mas não, eu quis tocar nesse assunto para brincar aí com vocês, mas é mais uma questão das vezes a gente recebe pessoas em casa e que não vai ter nenhum tipo de maldade Claro, dessas isso é pessoas, natural. mas que às vezes as pessoas não estão bem. Exato. E que você acredita nisso? Isso é um certeza. fato. E aí Com certeza. acaba indo ali, estando naquele ambiente, né? E que os cristais não deixam de ser uma forma de proteção, mas não contra algo que é ruim, intencional desta pessoa. É isso que eu quis dizer. Mas algo que ela também naquele momento está sentindo e que a gente, né? Somos seres humanos. E esses cristais que foram apontados aqui, tanto a malaquita quanto a própria esmeralda, elas vão trabalhar para que esse indivíduo, inclusive, se fortaleça, né? Tá. Porque quando esse indivíduo não está bem, então você pode trabalhar essa energia e aí, se ele estiver forte, ele deixa de vibrar, né, nesse padrão. Uma outra pedra muito interessante para a gente trabalhar falando de proteção, Carol, é aquela selenita rosa aqui? Do deserto. Essa é toda diferente toda aqui, diferentona ó. ali. Gente, que pedra né? bonita. Então, olha uma pedra, ela vai se formar assim na natureza, Tá. né? Então a gente pode ter elas individuais também, que a gente pode o encontrar. E é uma pedra que limpa o ambiente. Então, qualquer ambiente que a gente suspeite que esteja ali um pouco mais denso, um pouco mais carregado, a gente pode utilizá-la também. Como ela chama? Selenita, Selenita. rosa do deserto, essa especificamente, ela também é chamada de psita, né? Tá. Então tem outros nomes específicos ali dela. E nas casas que tem crianças, a gente sabe que cuidar delas também é muito importante, né? Vai mudar alguma coisa quando a gente pensa dos adultos e na vida das crianças? A criança, ela tem uma característica muito importante, ela tem bastante energia e ela tem a ideia da inocência, né? Sempre que os pais eles precisam deixar as crianças no outro quarto, há esse momento de cuidado, né, de proteção. Então eu separei duas pedras aqui como exemplo, né? Que eu tenho a cianita azul, Tá. ela está muito associada ao arcanjo Miguel, né, do ponto de vista da espiritualidade também. Ai, que bonito isso. E é uma pedra também de proteção e uma pedra que acalma, né? Tá. E a gente tem a celestita, que é essa pedra também azul ali, que trabalha muito essa ideia da infância, da inocência, de tornar as crianças mais calmas, especialmente para um momento ali do sono, a gente pode trabalhar bastante com essa pedra também. Legal, Dani. Né? Deixar então ali no quartinho das crianças. Isso, perfeito. E aqui, Carol, a gente pode fazer várias composições, na verdade, né? Porque está associado à proteção, tanto a celestita quanto a cianita azul. A gente falou da ametista também. Então aí, por exemplo, para um altar, são pedras interessantes para a gente ter, junto com a ametista. Né? Então você vai fazendo composições diferentes de acordo com a finalidade ali também. Muito legal. Né? Antes da gente chegar no jardim, a gente está no jardim hoje, coisa mais linda, que é a gente diz assim, é um presente, né, que esse prédio aqui da TV Gazeta nos dá, que é esse terceiro andar, que é realmente um jardim. Eu sei que tem muita gente que tem jardim em casa, seja quem mora numa cobertura, seja quem tem um sítio, seja quem tem uma casa, não é verdade? No interior, enfim, a gente está aqui no meio dos prédios, como vocês amplo, podem né? ver. Só que com uma área verde. Eu acho que isso é incrível e o Dani tem muitas dicas para a gente falar a respeito disso. Mas antes, eu queria te perguntar o seguinte. Todas as pedras que a gente tem aqui, os cristais, a gente também pode colocar em peças, em joias. Podemos. E podem estar junto com a gente. Com né? E eu certeza. sei que a gente tem um público feminino e que gosta muito, seja em joia, seja numa bijuteria, não importa, num acessório. Como é que a gente faz o uso delas de uma forma realmente adequada? Por exemplo, um brinco de quartzo rosa é uma coisa maravilhosa. Então, assim,
enquanto a gente está usando também como acessórios, como joias, a gente também está recebendo essa proteção? Com toda certeza. Aí, Carol, o que a gente vai precisar saber é assim, qual é o que eu quero, né? Por exemplo, você citou o quartzo rosa. O quartzo rosa tem a ver com gentileza, para deixar o indivíduo mais tranquilo, mais alegre, né? Mais gentil. Então, aí você pode utilizar o brinco ou, por exemplo, pingente, qualquer joia ali que você vai ter sim a vibração dessa pedra. Então, nesse momento de escolher, o importante é você entender assim, qual é o meu objetivo, né? E aí, a partir desse objetivo, por exemplo, a gente trabalha muito com o público feminino, né? E a questão da autoestima para a mulher é algo extremamente importante. É verdade. Então, as pedras verdes são pedras que vão trabalhar muito essa ideia para fortalecer, para aumentar a autoestima, né? Então, enquanto o rosa trabalha essa energia feminina, no sentido de sutil e delicado, as pedras verdes vão trabalhar nesse sentido de te deixar mais forte. Então vamos falar alguns nomes das pedras verdes. Então a gente tem a malaquita. Que é essa aqui, né? Isso, exatamente. A gente tem a esmeralda, né? Que inclusive aí tem uma questão importante para a gente passar para o pessoal de casa, que é o seguinte. Aqui a gente tem uma esmeralda, só que ela não tem uma qualidade suficiente para ser uma gema, né? Então quando a gente usa em joias, né, falando de joia especificamente, pedra sendo preciosa ou preciosa, aí nós vamos utilizar esse padrão mais puro, digamos assim, que é para se transformar numa gema, né? Por isso está aí muitas vezes a diferença até do valor do preço das peças, a qualidade, né, desse cristal. A gente tem a aventurina, quartzo, também conhecido como quartzo verde. Ali tem um exemplo de utilidade também, que é um porta-vela, né? Que aliás, os quartzos, eles são muito versáteis. Dá pra gente utilizar de diversas maneiras ali, né? Não, e fica bonito também, né? E aí, pensando, né, na questão do jardim, a gente tem um exemplar aqui que é a amazonita. Nossa, né? que linda essa, gente. Então, que você pode deixar ali, porque quando você vai para o jardim, você quer relaxar, quer, né, tirar a energia ali, ter contato com o chão. Então, ela lembra muito a natureza. Ela recebe esse nome, amazonita, porque ela tem uma relação com a região amazônica, né, que a gente pode trabalhar também, é uma pedra brasileira. Aliás, o Brasil, ele tem uma grande variedade de cristais que a gente consegue extrair aqui. A ametista é um grande exemplo, né, que a gente tem aqui. Alguns quartzos, a própria amazonita, são exemplos de pedras que são tipicamente brasileiras. E esse aqui maravilhoso! Então, isso é muito interessante para a gente colocar no jardim também. Olha que bonito. Na verdade, ele é um coringa, a gente pode utilizar para vários ambientes, né? Isso aqui a gente chama de um cristal mestre, né? Por quê? Porque esse cristal, ele vai ter vários ângulos aqui. O pessoal pode mostrar aqui com um pouco mais de detalhes. E esses ângulos vão trabalhando com a questão dos números. Por exemplo, aqui a gente tem um triângulo, né? Então trabalha a energia do número 3. Aqui já tem um formato do número 5. Nossa! Então aí a gente vai trabalhando a energia dos números, né? É uma base ali. E esse pode estar em qualquer lugar da qualquer lugar. É um cristal que trabalha essa energia neutra, né? E que ela vai tender a harmonizar ali também a energia. E trabalha por conta dessa questão dos cristais, né, dessa relação com os cristais mestres, você pode trabalhar também a espiritualidade, a numerologia. Há uma associação dos cristais com os signos, né? Que legal! Porque são as características... Fala um pouquinho então, a gente tem uns minutinhos finais. Que signo você é, Dani? Eu sou de Libra. Você é Libra? Isso, eu sou escorpião, né? Fala então a pedra do escorpião. Então, por exemplo, escorpião lembra muito a energia do elemento fogo, né? Então a gente pode trabalhar um jaspe vermelho, pode trabalhar pedras que lembrem... Tipo essa, né, que você falou exatamente. Ali, né? Ou qualquer cornalina, por exemplo, ágata de fogo. Ou que você pode também trabalhar a energia do oposto, né? Então, como tem muito essa questão... Fala aí, característica do escorpião. 880. 880. Né? Então a gente pode trabalhar o azul, por exemplo, que é a ideia de oposto. O Libra vai sempre buscar o equilíbrio, né? O Libra é conhecido por ser indeciso. Sim, tá ali. Então as pedras verdes vão ser muito interessantes para o libriano, né? Em determinado momento, indo nessas lojas, né, de cristais, eu percebi que eu tinha um monte de pedras verdes, né? Que é meio que natural, você vai se atrair, né, por aquele tipo de pedra específica ali que você precisa naquele momento. Não à toa, né? Parece que você já escolhe aquilo que é... Exato. Que, né, que, enfim,
que te conforta. Exato. Eu tenho que te agradecer e Glaucia já está me avisando aqui que você está convidado para voltar, claro, né? Obrigado. Para falar então dos cristais e dos signos, né? Então a gente vai pegar perguntinhas aí do pessoal de casa, vamos ver se a gente traz para a pauta para entender um pouco mais o quanto, né, essas coisas estão ligadas e a gente usa tão pouco essas energias, sendo que elas estão aí para que a gente use a nosso favor, né? Verdade, e tem uma questão, né, falando do dia do trabalho, o trabalho está muito associado à prosperidade, só se a gente tiver mais um segundo, a pirita ali, que é um exemplar maravilhoso que a gente trabalha a prosperidade também. É isso, gente. Nesse dia do trabalho, então, fica a dica do nosso queridíssimo Daniel Alan Costa, naturopata. O Instagram dele, para vocês encontrarem tudo, é @Daniel Alan Naturopata. Fica tudo juntinho, né? O N com 2 N juntos. Então, @Daniel Alan Naturopata. Um agradecimento às pedras, @LP Minerais, é isso? Isso. @LP Minerais. Carol, tenho que agradecer demais a LP Minerais, porque, né, trouxe pra gente esses dúvida, exemplares. coisa mais linda, gente. Então, Fernando, o pessoal, o Stephanie do LP, muito obrigado. Obrigada, o pessoal já sabe onde encontrar. E eu vou agradecer também a nossa decoração. Primeiro, Flavinha, nossa produtora maravilhosa, que arrasou. E @Márcia, qual que é esse? Colonese, pode ser? É isso, né? Colonese Personal Pari, @Márcia Colonese Personal Pari e @Os Donos da Festa Oficial, @Os Donos da Festa Oficial. Obrigada, transformaram esse nosso jardim, que já é maravilhoso, em algo ainda mais lindo. Agradeço a toda a equipe. Meninos, arrasaram, gostoso demais estar aqui. E a gente tem que aproveitar mais momentos como esse e espaços como esse. Obrigada, viu, meu querido? Até a próxima. Adoramos sempre te receber.